O jornalista premiado Roberto Cabrini esteve em Indaiatuba para uma noite de autógrafos do seu livro. O livro conta os bastidores das reportagens mais importantes realizadas por Cabrini, levando o leitor a momentos históricos do Brasil e do mundo. Há um momento da vida profissional que você sente a necessidade de compartilhar o conhecimento. Eu tenho o privilégio de ter vivido 42 anos intensos de jornalismo, com grande diversidade de matérias, com grande dedicação ao jornalismo investigativo. E quando eu recebi o convite da editora Planeta para fazer um livro, eu queria que esse livro fosse intenso, que ele transportasse o leitor para as minhas histórias, para os meus dilemas, para os meus sentimentos, e foi isso que eu consegui. Levei 4 anos para fazer, não pela questão do ato de escrever, isso era até rápido, cada capítulo era de 1 semana, 2, mas principalmente para atingir o estágio necessário que me transportasse a cada situação, porque era um momento de descoberta, né? Aquilo que eu vivi no momento da execução da reportagem, muitas vezes me impedia de enxergar determinados aspectos. Claro que eu sempre tive as minhas anotações e me vali dessas anotações, mas o livro transporta o leitor para cada encruzilhada no jornalismo investigativo. Eu terminava exaurido cada capítulo, porque eu vivi intensamente cada situação. Os fãs estavam ansiosos para a chegada do jornalista, esperando pela oportunidade única de conhecer pessoalmente a quem eles acompanham todas as segundas pela TV, no Conexão Repórter, transmitido pelo SBT. Eu sempre fui um fã de jornalismo, inclusive eu já pensei em cursar, né? Eu mesmo de muito novo, meu pai me assistiu muito a TV, então eu particularmente acompanhei o trabalho do Cabrini durante alguns anos na TV, né? Meu pai e minha mãe sempre assistiram muito, então por conta disso, desde muito pequeno, acabei acompanhando o trabalho dele, sou muito fã. Hoje eu estou aqui para prestigiar um pouco do trabalho dele e conhecer um pouco mais da sua história através do livro, né? Na ocasião, Cabrini falou aos presentes contando um pouco das histórias citadas no livro. E é um livro que está muito diversificado, porque ele fala das grandes coberturas de guerra, onde a situação limite é muito comum para o profissional, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, situações onde a gente chegou bem perto de ser executado, né? Exatamente porque a gente está fazendo imagens reveladoras, há matérias investigativas, como por exemplo a descoberta de fugitivos da justiça, Paulo César Farias, Georgina de Freitas Fernandes e por aí vai, e também o desafio mental de se entrevistar alguém como Fernandinho Beiramar, que tenta te manipular o tempo todo, a cobertura da morte do Ayrton Senna e minha convivência com ele, com muitas novas informações. Ficou um capítulo incrivelmente denso, esse do Ayrton Senna, a investigação que ganhou o Prêmio Oeste de Jornalismo, a da pedofilia na Igreja Católica, que trouxe muita pressão para o profissional. Você calcula o que é você mostrar e exibir, provar que houve situações de abuso sexual numa instituição que, em geral, procurava ocultar esses fatos e que detém grande poder no nosso país. Então, eu falo de tudo isso, dessas pressões, dessas dificuldades, dos desafios de fazer jornalismo e com histórias também humanas, né? A noite de autógrafos aconteceu aqui no auditório da Unimax e foi uma realização da ONG 1 Milhão de Amigos. Nós condecoramos pessoas que fazem o bem para a humanidade, pessoas que lutam pela dignidade da pessoa humana, pela justiça. Roberto ressalta que, apesar da evolução, a profissão de jornalista é algo que tem que ser levado a sério e que, mesmo em um mundo onde as notícias estão cada vez mais rápidas, a verdade deve sempre prevalecer. A vida do jornalista mudou muito pela revolução tecnológica, mas no final do dia nós somos contadores de histórias humanas, histórias que máquinas não são capazes de contar.